E aí, moçada, beleza? Boa tarde. Hoje o estúdio aqui está cheio, está diferente, mas eu acho que é por uma boa causa nessa aula magna para trazer mais informação para vocês. O que acontece? Eu venho aqui para falar um pouco de monitoramento para vocês, né? E aí eu acho que o principal nesse momento agora é a gente saber o porquê. E aí por isso até eu coloco no slide aqui nosso, né? O porquê inspecionar, porque isso é algo extremamente importante para a gente considerar para qualquer tipo de obra de engenharia. E aí, quando eu falo qualquer tipo de obra de engenharia, realmente é qualquer tipo de obra de engenharia, que vem desde o prédio que a gente está aqui, como eu normalmente costumo dizer, até o carro que a gente usa no nosso dia a dia, ou no ônibus que a gente utiliza. Isso sempre a gente tem que fazer uma inspeção antes, para se ter o melhor resultado daquele carro e saber previamente o que vai acontecer. E para isso a gente tem alguns requisitos técnicos que têm que ser atendidos nessa questão. Associado a ela, né, a essa obra de engenharia. Então, a importância de se inspecionar uma estrutura é muito por isso. Uma estrutura geotécnica não é algo fora do normal, né? Ela é simplesmente uma obra de engenharia que também tem a necessidade de ser aí muito bem inspecionada, muito bem acompanhada, para evitar com que venha a ocorrer algum tipo de problema no futuro. Então, querendo ou não, vou citar para vocês novamente o carro. Quando a gente pega um carro para dirigir, a gente vai olhar o nível do combustível, como que ele está, a gente vai pegar ali a temperatura do motor, para saber como que essa temperatura está, se o motor está ok ou não. Às vezes a gente vai inspecionar o nível do óleo, para saber se o nível do óleo do motor está ok. Calibragem do pneu, para saber se está... E aí estou falando de calibragem do pneu mais visualmente, tá, gente? Não é você chegando em algum equipamento e fazendo uma medição. Você vê visualmente se o pneu está baixo ou está alto, se está ok para você conseguir dirigir. E assim também são com as estruturas geotécnicas. A gente precisa fazer esse tipo de inspeção, mas só que óbvio que a gente precisa ter um detalhe um pouco maior, a gente precisa ter um olho conhecido, né? Até Terzag já dizia, né? O melhor instrumento para uma estrutura geotécnica é o olho humano, extremamente treinado, né? Bem treinado. Então, aí está a importância da gente ter fazer essa inspeção, fazer esse acompanhamento da estrutura de uma forma muito severa, muito crítica, muito criteriosa, porque isso é algo importante para a gente. E aí, querendo ou não, né, eu até coloco aqui uma segunda pergunta, né, por que fazer o registro das informações? Porque o registro das informações é o que vai nos dar esse acompanhamento das estruturas. A gente vai saber ao longo do tempo o que aconteceu 5, 10 anos atrás. E isso é importante, porque uma informação que veio há 5, 10 anos atrás pode ser o condicionante de algo acontecendo hoje. Porque barragem não rompe, ou barragem, pilhas, não rompem da noite para o dia. Elas dão sinais, né? Elas mostram deformações, elas mostram nos próprios níveis piezométricos, por exemplo, algumas elevações, e isso deve ser percebido e deve ser acompanhado. São raríssimas as condições que uma estrutura vai romper da noite para o dia de uma forma muito rúptil. Isso aí é rara exceção realmente. E aí até na imagem aqui eu apresento para vocês, no slide, eu coloco aqui de uma forma bem didática, né? No caso aqui uma barragem de concreto, vou até colocar aqui no pointer, né? No qual a gente tem a estrutura e um tipo de medidor, um tipo de instrumento que faz uma avaliação de como está a condição desse concreto e das ferragens também. Porque, inclusive, barragens de concreto precisam ter aí uma avaliação mais rigorosa, né, para se ter uma assertividade quanto a essa estrutura ao longo do tempo. Bom, e aí, para não deixar passar, né, eu gosto sempre de falar isso, e é importante a gente dizer, tem uma frase que, de certa forma, é um pensamento, né, do Einstein, mas quando se encontra sem se procurar, é porque já muito se procurou sem se encontrar. E a inspeção é exatamente isso, porque, querendo ou não, a gente está procurando algo. Pode ser que a gente não encontrou aquele algo ainda que estava ali, mas se a gente considerar o modo de ruptura, se a gente saber as condicionantes da estrutura, a gente vai saber o que a gente está procurando e vai ter a resposta adequada para essa estrutura e saber encontrar o que a gente está procurando realmente. E aí, evoluindo um pouco mais na nossa breve aula, né,
E o que significa monitorar, né, em obra de engenharia? E aí por que eu coloco o que significa monitorar? Porque a gente monitora tudo na nossa vida. Hoje em dia a gente tem smartwatches, né, que a gente monitora desde a quantidade de passos que a gente dá ao longo do dia, até quantas calorias que a gente perde, quanto de alimento a gente ingere. A gente tem uma infinidade de coisas que a gente consegue fazer. E aí em obras de engenharia funciona da mesma maneira. A gente tem diversos parâmetros quantitativos aí no caso, que a gente tem que considerar para se ter um valor adequado, para se ter um monitoramento de fato dessa estrutura. E aí a gente vai ter em cada nível, né, a gente vai ter ali, vamos dizer assim, de forma quantitativa, quanto o seu piezômetro está medindo, quanto que ele vai te dar o nível de água, pelo indicador de nível d'água dentro da sua estrutura, de um barramento, por exemplo, e tudo isso importa na estabilidade dessa estrutura. Aqui até ao lado, né, eu apresento para vocês um gráfico, no qual apresenta alguns instrumentos, né, ao longo do tempo, correlacionado com a quantidade de chuva, né, infelizmente está até em inglês, eu não consegui colocar, traduzir ele para português, mas até para utilizar a própria fonte, né, a gente tem aqui em cima sendo representado a chuva ao longo do tempo e a variação do nível piezométrico ao longo do tempo. Ou seja, como que esse piezômetro está variando conforme as chuvas. E isso é algo importante da gente correlacionar para entender se esse equipamento está bem dimensionado, se ele está respondendo a alguns estímulos relacionados à nossa estrutura, se até aquela região sofre influência dessa chuva, como mostrado aqui, e tudo isso é importante na hora de tomada de decisão, principalmente em caso de emergência. E aí, é a partir de gráficos desse que a tomada de decisão vai ser feita de uma maneira mais clara, mais efetiva e mais rápida. E querendo ou não, né, a gente entra em uma outra questão agora, que é muito mais voltada para a instrumentação. Muitas vezes, estava até conversando com a Gisele aqui um pouco antes, né, muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, beleza, a gente tem diversos instrumentos, mas o que eu vou instalar na minha estrutura? E aí a grande resposta, infelizmente, tem que ser uma resposta de consultor, que depende da sua estrutura, depende do modo de falha ao qual ela está submetida. Por exemplo, aqui mesmo eu apresento para vocês no slide essa estrutura de uma forma genérica, né, no qual temos diferenciações de camadas ao longo do tempo, e aí a gente tem aqui o dique inicial, com alguns alteamentos feitos, e aí cada alteamento desse tem uma diferença de material inerente a ele. E isso deve ser considerado na hora de se fazer um projeto e na hora de se fazer o monitoramento. Porque você pode ter situações aqui diversas que vão impactar na segurança da sua estrutura. Da mesma forma é o próprio rejeito. As frações de rejeito colocadas no seu reservatório, elas naturalmente, por se tratar de mineração, vêm de frente de lavra diferente e composições diferentes, e com isso você vai ter composições do seu rejeito de uma certa forma diferente também ao longo do tempo de vida útil da sua estrutura. Além disso, a questão da água. Onde essa água está posicionada? Ela está posicionada mais próximo do seu reservatório, vou até mudar aqui para a caneta, né? Essa água está posicionada mais próximo do seu reservatório, ou ela está posicionada mais a montante realmente? Porque tudo isso impacta na instrumentação que você vai colocar. Se você vai instrumentar o seu reservatório, por exemplo, na quantidade de água que vai percolar pela sua estrutura, na quantidade de material que você pode gerar para um dique, por exemplo, nesse caso aqui, o próprio rejeito é utilizado para fazer o alteamento da estrutura. Então você precisa ter uma estrutura ajusante para conter esse rejeito. E aí, o que seria adequado de você acompanhar ao longo do tempo, inclusive nesse trabalho? A perda de material devido a possíveis erosões, possível chuva. Então, uma questão associada à aderência geométrica é algo importante a se monitorar. Então, tudo isso é algo importante na hora que a gente está falando de uma estrutura geotécnica, porque tudo isso te dará condições
para formar um bom sistema de monitoramento e que seja robusto o suficiente para pegar todos os possíveis modos de falha que aquela estrutura está submetida. Por exemplo, se você tem uma fundação que é competente, ou se é um pouco formada por solo mole, alguma coisa do tipo, você tem uma condição completamente adversa. E isso deve ser monitorado, deve ser acompanhado de uma forma muito adequada. Nessa figura até aqui, para fechar até essa reflexão sobre ela, né, a gente tem esse dique aqui, mais a montante, né, e esse dique vai ter uma instrumentação, vai ter um monitoramento completamente oposto ao dessa estrutura, porque ele foi feito possivelmente em etapa única, como mostrado aqui. E nesse outro caso, a gente tem os alteamentos muito bem especificados, muito bem mostrados. Aqui para uma linha de centro um pouco diferenciada, um pouco ajusante aqui, mas, querendo ou não, tudo isso importa, inclusive na hora de uma possível ruptura, porque você tem diferenciações de materiais que vão condicionar sua linha de ruptura sobre esse material. Então, isso também tem que ser avaliado e tem que ser colocado no seu sistema de monitoramento. E no caso de uma pilha, por exemplo, como colocado aqui, e aí eu até antecipei de uma certa forma, né, o que vinha depois, qual o resultado de um bom sistema de monitoramento, mas é bom a gente perceber que esse bom sistema de monitoramento ele tem que englobar exatamente todos os modos de falha que a estrutura está submetido. Porque se ele não tiver, se ele não considerar isso, pode ser que você não tenha a melhor opção, e aí você não consiga, ou não a melhor opção, né, mas você não consiga detectar essa ruptura de uma maneira bem adequada. E aí o que acontece? Eu estou até rindo aqui porque o Gustavo está querendo tirar foto de mim aqui, gente. Desculpa por isso até. Mas aí aqui, ó, a gente tem, no caso da pilha, né, de uma pilha de estéreo, a gente tem uma sequência temporal aqui, inclusive, com um monitoramento por meio de INSAR, mostrando as pequenas deformações ao longo do tempo, e que é algo extremamente importante de se avaliar. Mas, como uma metodologia INSAR, né, a gente tem que saber as limitações desse método. Por exemplo, se tem grandes deformações, essa metodologia não vai ser adequada. A gente não vai conseguir pegar essa deformação por causa do limite do equipamento. E aí a gente já entra com outra questão que é extremamente importante, que é saber os limites dos equipamentos, dos instrumentos, na hora que a gente vai fazer uma instrumentação. Além disso, a questão da metodologia construtiva, né, que a gente tem na estrutura, impacta diretamente na nossa estrutura como um todo. E aí aqui, essa pilha, né, que está representada aqui, uma pilha diferenciada, que certamente é uma pilha que foi feita por ponta de aterro, até pela altura desses taludes e pela conformação que eles estão apresentados, ela tem condicionantes de ruptura diferenciados, como mostrado aqui, de uma pilha que é feita por uma metodologia ascendente como essa. Por exemplo, as condicionantes de falha de uma estrutura como essa estrutura A, vai ser muito mais uma ruptura planar, por causa da própria formação e disposição do material, do que de uma possível ruptura numa pilha C, que tem uma conformação e, de certa forma, um adensamento, e aí vamos falar compactação até pelo trânsito do equipamento aqui sobre essa região, e vai dar uma resistência um pouco mais robusta a essa estrutura. Assim como uma estrutura dessa do tipo C, tipo B, desculpa, vai ter uma condicionante completamente oposta. Porque quando você chega nessa porção mais à esquerda, e deixa eu até colocar a caneta novamente, né, quando a gente faz uma divisão aqui dessa pilha, a gente vai ter claramente uma condição que à direita nossa aqui, né, a gente vai ter um tipo de ruptura, e à esquerda teremos outro tipo de ruptura, e isso impacta diretamente na nossa estrutura, na estabilidade da nossa estrutura, e com toda certeza na instrumentação que você vai colocar, para poder acompanhar os parâmetros dessa sua estrutura de uma forma adequada. E nesse tipo de estrutura D, né, apresentado aqui, que também é usual, principalmente quando se faz acessos em pilha, né,
nós teremos um condicionante aqui de estabilidade que funcionará muito mais como algo planar do que algo circular nessa porção à direita aqui também. E aí, novamente, sua instrumentação vai ter que refletir isso de uma forma muito clara, para não se ter ou falta de informação ou informação errada, o que é pior ainda do que não se ter informação, porque muitas vezes, você tendo informação equivocada, você vai tomar a decisão errada. E aí, para falar de barragens também, como é o nosso tema, né, o tema da nossa pós-graduação, que a gente está iniciando, é exatamente pilhas e barragens, o tipo de estrutura, como ela foi construída, importa diretamente nesse tipo de instrumentação que você vai colocar. Por exemplo, uma estrutura alteada montante, embora a maioria nossa esteja já entrando em descaracterização, e não vou falar isso porque eu acho que vai ficar até um pouco ruim, pode ser mal interpretado, mas a gente tem algumas situações geotécnicas que lembram um alteamento a montante, digamos dessa forma, e aí a gente precisa ter algum tipo de instrumentação que mostre as deformações associadas por baixo desses diques ao longo da sua construção, para se ter aí a melhor resposta possível. E isso, querendo ou não, é algo importante para a gente. Uma estrutura alteada por linha de centro, por exemplo, ela vai ter deformações e recalques diferenciados, exatamente porque uma porção dela está apoiada sobre rejeito. E algumas situações vão ter que ser esperadas, inclusive em projeto, no seu eixo central dessa estrutura. E isso tem que ser muito bem especificado no projeto, tem que ser muito bem acompanhado para evitar uma possível ruptura aí dessa estrutura. E já no caso do alteamento a jusante, né, que é um caso mais tranquilo, digamos assim, a gente ainda tem que fazer algumas comparações, algumas avaliações, para se ter o acompanhamento desse crescimento da estrutura ao longo do tempo, da mesma forma que as outras. Porque, por exemplo, você tem um maciço inicial e nessa porção onde você vai altear, você tem uma porção, por exemplo, um bolsão de solo mole, que não foi escavado na obra inicial, na primeira etapa de construção. Então, toda a sua construção posterior terá que prever a retirada desse material, ou até o tratamento, e aí, para se prever essa retirada, você tem que fazer um monitoramento adequado da sua estrutura, para evitar com que ela venha romper por causa de alguma questão associada ao pé, alguma perda de resistência. Então, querendo ou não, a sua estrutura, o seu sistema de monitoramento, ele tem que refletir várias coisas, ele tem que mostrar diversos tipos de situações, e aí cada caso é um caso, e esse é o ponto que eu queria falar para vocês, porque não dá para colocar todo tipo de instrumento em toda a estrutura, porque você vai ter ali os limites do próprio equipamento que vão te limitar de certa forma em alguma decisão, e aí a gente entra em algo que é importante também, que linkado muito a essa questão de cada caso é um caso, que é uma frase que eu adoro utilizar nas minhas apresentações, que é feita pelo Silveira, que para mim é um dos melhores instrumentistas aí do Brasil, que ele fala normalmente que todo instrumento deve ser selecionado e instalado para responder a questões específicas. Se não há perguntas, não deve haver instrumentação. E essa frase, vou até pedir para colocar no slide para vocês poderem ver isso muito bem, ler isso muito bem. Ela foi retirada do próprio livro do Silveira, 2006, que é um excelente livro, que dá uma diretriz boa para a gente com relação à instrumentação. E aí, logo ao lado, eu coloco um fluxograma, né, que eu adoro fluxograma também, para mostrar os processos, que é o planejamento de instrumentação feita pelo Ortigão, em 2013. E aí a gente tem, logo de cara, nesse fluxograma, a apresentação dos objetivos, ou seja, você sabe o que você quer monitorar,
Você sabe o que é a sua necessidade, o porquê que você está colocando aquele instrumento? Após ter essas respostas, você vai para a seleção de grandezas, e aí entra a questão de realmente entender qual que é a grandeza associada àquela movimentação. Por exemplo, se você precisa medir em uma pilha de estéreo recalques que sejam centimétricos, talvez não tenha necessidade de você colocar um equipamento com sensibilidade milimétrica. Ou, se a empresa tem condição, coloque. Vai ter uma precisão um pouco maior. E pode te dar alguma informação aí um pouco mais precisa. Mas, como engenheiros, né, trabalhamos o tempo todo com otimização de processos, otimização de resultados, talvez adotar um equipamento que seja um pouco menos robusto já seja suficiente. E aí talvez até você não precise esperar a orçamentação do próximo ano para conseguir um tipo de equipamento mais robusto e mais caro também. Além disso, selecionar instrumento. Após as grandezas, você vai para o instrumento de fato. Qual tipo de instrumento é o melhor para se colocar lá? E aí, tendo esse instrumento bem determinado, sabendo o que você vai colocar, você passa pelas seções. E aí você vai determinar qual seção é a mais importante e quais as seções adjacentes vão ser monitoradas de uma maneira efetiva para se ter realmente aquela resposta que você quer. Após isso, você vai selecionar a localização de fato do seu instrumento, ou seja, dentro de uma mesma seção na sua estrutura, de uma barragem, numa pilha, você vai saber onde, em cada berma, você vai colocar esse instrumento, e aí, posteriormente, você vai testar e calibrar, para somente depois instalar esses instrumentos. Porque essa instalação é algo importante para você. Ela precisa de um procedimento específico, ela precisa de um procedimento extremamente específico, para não haver erro de instalação. Porque essa instalação é algo sensível. Um exemplo claro disso, e aí até um exemplo bem mais simplificado, né? Quando você tem uma diferença entre piezômetro e INA, o indicador de nível d'água e o piezômetro de Casagrande. A maneira executiva, a forma executiva deles é o que vai diferenciar um do outro. E essa diferenciação vai ser crucial para o tipo de informação que você vai ter e que você espera de receber logo a seguir. Então, tudo isso é importante. E por isso esse fluxograma segue de uma maneira muito clara para se ter todos os itens muito bem especificados e muito bem claros. E aí, somente após essa instalação, e você ter essa assertividade desse dado, é que você vai começar a fazer a leitura e vai fazer a análise do dado realmente. E aí essa análise de dado, né, como eu mostro aqui, ela não para apenas na coleta de informação e uma análise simples dos dados. Ela tem que refletir qual que é a resposta esperada para aquele tipo de dado que você queria. Qual que é a resposta que você espera desse dado? E aí, querendo ou não, hoje, com esse advento, né, de Big Data que a gente está tendo, cada vez mais a gente trabalha com uma quantidade de informação maior, a gente tem que determinar variações significativas, e aí necessariamente implica em uma significância estatística, tanto é que a gente tem uma crescente necessidade de trabalhar, inclusive com QAQC aplicado à geotecnia, com os dados de geotecnia, cada vez mais, para se ter uma significância estatística muito mais importante. E aí sim, a gente também, né, comparar, na verdade, com os limites especificados em carta de risco, para saber se esses limites estão conforme o esperado ou não. Se tem alguma situação ocorrendo que possa sugerir risco potencial à estrutura, ou até se a carta de risco não reflete a condição adequada daquela estrutura, a condição que se esperava da estrutura. Então, a instrumentação ela traz de uma forma, lá na ponta, né, até um pouco mais para frente aqui no slide eu vou mostrar para vocês onde que ela está posicionada dentro de uma situação de gestão de risco, que é algo importante, que a gente tem essa ponta, que é um trabalho, de certa forma, extremamente mecânico, né, extremamente repetitivo, mas que tem por trás, né, desse trabalho mecânico e repetitivo,
tem uma informação, tem uma segurança muito forte. Por exemplo, eu apresento aqui para vocês 3 engrenagens, né, que são extremamente cruciais na hora de se fazer um projeto de monitoramento, uma inspeção de campo, que é ela estar associada diretamente à gestão de risco. Porque a gestão de risco é o que vai nortear a sua inspeção e vai guiar o seu monitoramento. Então, para isso, querendo ou não, e aí de novo, né, eu falo, a gente tem que saber os modos de falha ao qual a estrutura está submetida, e não só isso, a gente entra ainda, né, como base da instrumentação das atividades de inspeção e monitoramento, a questão da gestão de risco, que é qual a probabilidade de ocorrência de cada um desses modos de falha. E qual deles, né, que apresentaria ali o maior impacto associado. Porque muitas vezes a nossa tomada de decisão ela é baseada, por exemplo, no estudo de ruptura hipotético. Né? Ele é feito, de uma barragem no caso, né? Ele é feito para uma situação ao qual você vai ter o maior impacto associado àquela estrutura. E aí a sua instrumentação também vai refletir isso, ela também vai mostrar isso. Por quê? Você tem alguns instrumentos hoje que são para detectar a ruptura imediata da sua estrutura e que vai refletir esse tipo de situação, que deve mostrar esse tipo de situação. E isso é algo importante para a gente. E aí, só para fechar, né, de uma maneira mais adequada, no ciclo de gestão de risco, de gerenciamento de risco, né, o monitoramento e revisão, ele está exatamente nessa porção de processos. Porque a gente tem, dentro do gerenciamento de risco, um tripé, né, digamos assim, que é princípios, estrutura e processos. E aí, o monitoramento e inspeção, ele está exatamente posicionado em um local, que é esse que está demarcado em vermelho, logo após a gente ter avaliado o risco, identificado esse risco, analisado o risco de uma maneira adequada, mensurado esse risco e tratado. E aí, após esse tratamento, que são medidas de engenharia, são formas de evitar com que ele venha a acontecer, você vai lá e faz um monitoramento adequado dele. Você acompanha esse trabalho, você acompanha essa estrutura para com que esse risco não venha a se efetivar. Porque, querendo ou não, trabalhar com estruturas geotécnicas é saber que você está lidando com risco, assim como qualquer outro equipamento de engenharia. E aí, essa noção a gente tem que ter quando está lidando com geotecnia. Isso é algo importante para a gente, isso é algo que a gente tem que saber e saber trabalhar, porque o risco é inerente às nossas atividades, e assim também é na atividade de inspeção e monitoramento. Bom, eu acho que para agora, para essa primeira aula rápida, né, essa aula magna que a gente tinha, foi, de certa forma, alguns conceitos apenas até soltos para vocês, mas que a gente, durante o curso, vamos trabalhar bastante coisa nele, vamos aprofundar em todos eles. E aí agora a gente vai para a mesa redonda para a gente poder, ou retangular, como a Gisele disse, para a gente poder conversar um pouco mais e resolver algumas perguntas também que vocês mandarem para a gente. Então, se tiver pergunta, pode mandar para a gente, por favor, e a gente vai para lá. Até mais. Vamos fazer finalizar o dia de hoje na mesa retangular, né, Gisele? Isso aí. Gisele e com o professor João Paulo. Apenas um comentário, né? A gente finalizou com uma ótima aula de monitoramento e a gente percebe que está tudo linkado, né? João, Gisele. Então, tudo que o João precisa para monitorar, ele depende da mecânica dos solos, da mecânica das rochas, principalmente das investigações geotécnicas. Tá? Se a gente teve um acompanhamento de projeto, uma construção, ótimo. Se a gente não teve, a gente tem que entrar nas investigações geotécnicas para entender, né, o existe da estrutura, como que está
né, qual que é a condição de saúde da estrutura para a gente entender esse monitoramento. Então isso é extremamente importante, né, como o João gosta de comentar. E aí a gente tem algumas perguntas aqui, o João recebeu também. João, pode começar com a pergunta do Jonathan, Tá, por favor. vamos lá então. Quais são os dois exemplos dos tipos, né, de monitoramentos que se diferem apenas pelo modo de execução citados há pouco? Então, o que acontece são dois instrumentos bem simples, bem robustos, acho que são os mais antigos, né, construídos aí, que é o INA, que é o indicador de nível d'água, e o piezômetro de Casa Grande, que é bem comum de se ter nas estruturas, né? O indicador de nível d'água, o que acontece? Ao invés de se ter apenas um local específico de monitoramento daquela pressão de água ali, você vai ter toda a coluna sendo, do furo, né, sendo permeável, ou seja, você pode ter diversos fluxos entrando naquela região e não necessariamente representando claramente qual que é o nível de água que você vai ter na sua estrutura. Então, como todo equipamento, você tem limitação, né? Sim. Não tem como a gente falar que todo equipamento é 100%. Já no piezômetro, você tem uma célula, que é a região específica, que normalmente fica dimensionada de 1 a 3 metros de espessura. Então você tem uma região nesse instrumento, você tem toda uma coluna aqui, somente uma porção aqui embaixo que permite com que o fluxo de água entre, e aí você vai conseguir medir aqui no interior dele qual que é a coluna de água que vai estar ali dentro, associado àquela resistência ali embaixo. Ou seja, você consegue fazer uma correlação com o padrão de resistência por causa do próprio quantidade de água que está naquela região específica ali, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Acho que a melhor forma seria indo para o quadro para desenhar um pouco, mas aqui não tem muito jeito. Deixa um pouquinho para a aula que a gente apresenta isso. Você tem alguma coisa para adicionar? Só para comentar, né, que a correta instalação do pesômetro, principalmente, né, a definição da profundidade dessa piezometria, né, medição da piezometria, vai depender mais uma vez da investigação, né? Não adianta de projeto a gente vir e falar, não, vou colocar meu pesômetro a 150 metros de profundidade. E aí você, durante a perfuração, você percebe que a 150 metros de profundidade você não tem o que você esperava. Então muda tudo. Eu acho interessante quando, para barragens, de uma forma geral, quando você faz a avaliação da cunha de ruptura, justamente aonde que é o ponto de fragilidade, que tipo de material em específico que está condicionando a essa resposta de fragilidade a respeito desse fator de segurança. E ali seria uma justificativa nesse ponto, por exemplo, né, de instalação do instrumento, do piezômetro no caso, né, ali naquela fundação que estão ocorrendo as subpressões e assim por diante. Exatamente. Eu acho que é muito nessa linha. Você vai instalar seu equipamento quando você quer evitar algum problema ou prever algum problema, você vai fazer a sua análise de estabilidade, prevendo essa cunha, e aí você vai exatamente naquele local especificar para o equipamento ser instalado ali, para você pegar aquele tipo de movimentação que vai estar ali. Né? Eu fiz um curso com a Teresa Fusaro, inclusive, e ela mencionou exatamente isso. A gente não deve passar apenas a profundidade, a gente deve passar uma descrição. 5 metros abaixo do contato entre o filito e o aterro. Dar uma descrição maior, porque se a espessura daquilo que você está perfurando é diferente do que você tinha no projeto, você consegue questionar. E aí você consegue ajustar já em campo e evitar, né, um retrabalho ou medir aquilo que você não estava querendo medir. Você tem uma decisão mais rápida. Você toma uma decisão mais rápida. O que é importante também e questão de custo. Isso, faz parte do gerenciamento. Parado, exatamente, isso. Não fica parado a equipe lá para tomar uma decisão. Vamos para o próximo aqui então. Rodrigo Vasconcelos. Obrigado, Jonathan, pela pergunta, cara. O Rodrigo Vasconcelos também, obrigado pela pergunta aí. Gostaria de saber sobre os instrumentos automatizados. É realmente eficaz? Vai ser abordado no curso também? Bom, eficaz isso eu tenho certeza absoluta, porque eles são construídos exatamente para ter essa resposta do automatizado, e aí te dá em quase tempo real. Eu não gosto de falar muito de tempo real, né? Porque você tem um certo delay aqui da informação chegando a ele e sendo transmitido, mas em quase tempo real, para se tomar decisão. E aí você tem uma quantidade de dados muito mais forte, muito maior, você começar a trabalhar com tendência, ao invés de trabalhar ali com um único ponto, né? Um único dado pontual.
E, óbvio, vai ser abordado muito no curso, a gente vai trabalhar bastante com isso também, tá? Alguma coisa a acrescentar, gente? Eu dar um exemplo bastante clássico de instalação de instrumentos automatizados em locais de difícil acesso, em estruturas ou que já se encontram no nível de emergência, como por exemplo, né, em que ou seja, fatores que possam impactar no acesso para se fazer a leitura manualmente. É claro que é importante se fazer as leituras manuais, de tal forma até mesmo haver uma aferição se a resposta que se tem é correta, é adequada, tá? Mas, principalmente nessas situações de difícil acesso. Então, de fato relevante a instalação e automatização dos instrumentos, sim, com certeza. É algo extremamente E só mais um comentário, se você tem um instrumento automatizado que faz a leitura de hora em hora e você faz uma avaliação técnica dele uma vez por semana, você não precisa dele automatizado. Né? Se você precisa tratar a informação que é gerada. Justo. Então, se você só precisa daquela informação uma vez por semana, não tem por que você gerar informação automatizada de hora em hora, exceto quando você tem um difícil acesso e tem essa complicação. Tá? Pior do que não conseguir informação é você gerar e não tratar. Tá? Então, a gente precisa, é importantíssima a automatização, mas precisa de uma avaliação adequada, né, sobre a real necessidade, né, para isso. Isso aí é muito importante, o Leandro, que você está falando, cara, porque muitas vezes a gente pega alguns dados que o pessoal coloca lá o máximo do equipamento, 15 minutos está gerando dados. Mas aí o pessoal vai lá uma vez por mês e vai analisar o dado. O que adianta? Nada. Não precisa. Não tem uma resposta rápida. O equipamento por si só, se ele não tiver uma interação com algum sistema, com algum equipamento de, vamos falar assim, emergência, e que vá dar o sinal de emergência para a população, essa informação de 15 minutos não vai refletir absolutamente nada para a empresa em aumento de segurança. Pelo contrário, até vai ser uma evidência de que você não estava fazendo um trabalho adequado, entendeu? Érica, pode falar, cara. Não, eu ia falar que a Érica perguntou, né, sobre a instrumentação automatizada, né, para acionamento de sirenes de emergência, onde os limites devem ser estabelecidos pela projetista. Quais os critérios deverão ser avaliados? Depende, né? Essa é capciosa. Né? Essa é aquela famosa resposta de consultor, né? Depende muito da estrutura, depende muito do tipo de análise que você vai estar fazendo, depende muito também do tipo de carta de risco que você tem associado à sua estrutura, porque você tem uma carta de risco baseada somente nos níveis piezométricos ou de INA, né? Você vai ter um limite, você vai trabalhar normalmente com limite de equilíbrio, né? Uma análise voltada para esse tipo de análise. Depende se tem jusante. Exatamente, e aí você vai ter uma análise de estabilidade muito mais simplificada e que tem várias limitações, que a gente já sabe disso. Agora, se estiver apresentando deformação, por exemplo, uma carta de risco que tenha deformação, você necessariamente vai ter que fazer uma análise de tensão de deformação, que requer dados mais robustos, dados muito mais precisos, e aí essa deformação vai ser um pouco mais evoluída, essa avaliação vai ter que ser um pouco mais evoluída. E não permitir com que essa sirene, né, se acione somente com um instrumento entrar em atenção ou em nível. Né? Porque pode ser que um instrumento dê algum problema elétrico, por exemplo, e aí ela aciona uma sirene. Então você tem que ter algumas medidas de proteção, algumas medidas de barreira, né? Exatamente para evitar com que alarme a população a jusante sem ter necessidade. Ou o contrário, né? Ou não acione. Exatamente. Então você tem que ter uma rotina computacional por trás, vamos falar assim, uma inteligência artificial, entre aspas, mas uma inteligência que a gente gere por trás, que é algo extremamente bom. Esses dias para trás, avaliei um cliente, por exemplo, que tem exatamente isso, tem uma árvore de falhas, na qual ele avalia diversas situações e aí ele só aciona a sirene se todas as situações forem atendidas. E que é algo extremamente importante, robusto, porque mostra realmente que somente se a estrutura tiver em emergência de fato é que a sirene vai ser acionada. E não impacta no tempo de acionamento, no tempo de resposta. Porque é muito rápido, entendeu? É coisa de milésimos de segundo ou até menos, entendeu? Porque os computadores envolvidos são extremamente robustos. E aí a gente tem uma resposta rápida. E que não vai impactar na saída das pessoas da região de jusante. Né?
Eu acho que eu falei bastante. Eu falo rápido. Rian Porto perguntou, né, citar exemplos de boas práticas de QAQC aplicada à geotecnia Eu acho que até a Gisele já começou a falar uma delas, né? Do âmbito do monitoramento. Simples, que qualquer empresa que tenha um instrumento automatizado já consiga fazer. Você tem um instrumento automatizado, você vai lá com o seu PIO, seu famoso PIO, desce ele e faz a aferição. Isso já é uma prática simples, mas já é uma prática boa de QAQC. Você já vai comparar esse dado, você vai saber como é que ele vai estar ali, se ele está sendo assertivo ou não, entendeu? E realmente existem poucos materiais sobre isso, né? Em breve a gente vai ter novidades aí sobre o assunto, né? Com um especialista em QAQC, a Marcela Tainã está desenvolvendo alguns trabalhos, mas realmente ainda juntamente com o Márcio Leão, né? Juntamente com o Márcio Leão. O Márcio Leão, spoiler, né? Spoiler. Eu dei um pequeno spoiler, você já encarou já logo a porta. Mas a gente vai ter assim, alguns materiais sobre o assunto porque a gente identificou essa necessidade, né, num mundo cada vez mais automatizado e que as pessoas estão gerando muita informação, as informações podem não estar sendo corretamente checadas. E isso é muito importante que a gente faça essa checagem, conforme a Gisele comentou, e para tudo, né? Então, prisma, radar, GNSS, né, que é uma espécie de um prisma que emite coordenada o tempo todo, né, usando para calibrar determinados equipamentos. Então, assim, tecnologia tem, a gente precisa aplicar e principalmente conforme o Thales falou, né, a gente precisa entender qual que é o objetivo. Né? Essa sondagem, esse ensaio é para isso, tá, mas qual o parâmetro que ele vai me dar? Eu preciso entender se o que ele está me dando é realmente o que eu estou buscando. Então, isso que é e se é o que realmente vai ser impactante na nossa análise. Isso. Às vezes aquilo ali não vai fazer o menor sentido, você vai fazer desperdiçar dinheiro, recurso e tudo mais. Entendeu? Isso. Mais uma vez, né, cada assim, caso é um caso. Só para complementar essa questão do QAQC, né, eu acho que esse desenvolvimento de tecnologia que está sendo agora, e de conhecimento, né, é algo importante para a gente. Porque, querendo ou não, a gente está fazendo parte dessa mudança de paradigma. Né? A gente está saindo de uma indústria que era completamente até severo demais de falar, né? Mas era muito mais robusta e muito mais simples, né? Com PIO, você indo lá com PIO, fazendo aferição, era a pessoa ir no campo fazer uma aferição e jogando tudo numa planilha. E você está passando agora para uma indústria quase 4.0. Não gosto de falar que é 4.0, porque é muito mais evoluído do que isso, né? E aí ter uma técnica de QAQC vai levar para uma indústria 4.0. Mas é uma evolução desse conhecimento ao longo do tempo, exatamente para você chegar nessa indústria 4.0, de tomar realmente a decisão de forma automatizada e tomar a melhor decisão. Então, assim, é algo extremamente importante para a gente estar participando disso, porque a gente está construindo. Querendo ou não, todos os profissionais estão construindo, todos os profissionais de geotecnia estão construindo isso em conjunto, né? E a gente pega depois de 2015, principalmente de fundão, a quantidade de instrumento automatizado como aumentou, a quantidade de instrumentos diferentes que foram colocados à disposição da geotecnia é gigantesca. A gente não utilizava, por exemplo, o tiltímetro, né? Isso, é verdade. E a gente hoje já usa. Que era algo extremamente simples, né? E agora já estava disponível, mas a gente não aplicava a tecnologia para a geotecnia. E após 2015, com a ruptura de fundão, a gente já trouxe isso para o nosso meio, já está entendendo um pouco mais, já está começando a implantar e utilizar. Isso é importante para a gente. Isso é robustez para a nossa indústria e mais segurança, né? Que eu acho que é o objetivo. Sim, Gisele, você quer responder do Flávio Guimarães em relação a claro. inclinômetro? Deixa eu me ver aqui. Flávio Guimarães. Não, está para o João Paulo, JP. É do JP. Saberia por que é comum em barragens de rejeito a ausência de inclinômetros instalados no talude de montante? Seria alguma dificuldade de instalação, orçamento limitado? Acho importante esse instrumento para monitorar com automatização as deformações do subsolo e auxilia na prevenção do desenvolvimento de uma ruptura. Qual a sua opinião? Bom, no talude de montante eu realmente nunca vi um inclinômetro ser instalado. Né? Também não. E até não vejo algumas limitações para isso. Né? Porque você vai ter uma ruptura no talude de montante, muitas vezes, por rebaixamento rápido ou por uma condição errada de projeto. Mas pode ser algumas outras coisas também. Você tem alguma movimentação, pode ser que, pensando um pouco mais aberto, né? Vamos falar assim,
um loteamento por linha de centro. Você tem a necessidade de colocar algum, mas não sei se também talvez alguma coisa que pega o adensamento seja mais importante que o inclinômetro, porque o inclinômetro vai te dar a região exata da sua ruptura e, na verdade, talvez não seja uma ruptura, né? Então, assim... Você vai estar pegando as condições, movimentações de um rejeito, eventual rejeito. Exatamente. Então, não sei até que ponto seria usual utilizar o inclinômetro. E, assim, o que eu sei muito de inclinômetro é que é um equipamento muito difícil de ser operado, né? Tem alguns inclinômetros que eles são automatizados, então, na verdade, o equipamento, existem dois tipos. Um que o equipamento você instala, você vai lá no furo, tá? E aí ele tem tipo uma carretilha e você desce e faz a leitura. Então, a partir daquele momento que você tem aquela leitura padrão, você trabalha aliás, leitura zero, aí você faz a avaliação de quanto ela está deformando. Alterando aqui da sua declividade. É muito aplicado para taludes. Taludes, isso para barragens, eu me lembro de um caso que fizeram a indicação em função de uma movimentação de massa que estava acontecendo no talude jusante, tá? Agora falando a respeito disso, e aí sim, dá a necessidade de acompanhar essa movimentação, não apenas pelos prismas, porque os prismas eles são mais superficiais, o inclinômetro você pega mais uma profundidade. Em profundidade, como é que estava como é que estava funcionando. Né? E aí, assim, uma questão do inclinômetro que é extremamente importante, ele tem uma base fixa, né? Ele está localizado... Está ancorado, né? Não necessariamente ancorado, mas ele está localizado em uma posição que é estável. Porque se você não tiver essa região estável ali embaixo... O eixo... você perde o eixo dele, entendeu? Então você não vai medir... um ângulo. Você não vai medir o movimento correto. Porque a partir do seu inicial, ele vai movimentar tudo e aí você perdeu a sua referência, entendeu? Então, pensando em barragem, você teria que ir até fundação, por exemplo. Depende do caso. Depende do caso. A cunha, onde que está a cunha? Onde está a cunha? Isso aí. Aí eu sou sacana. Fica. Eu adoro falar depende. E assim, a minha opinião, eu acho que, vou falar por mim aqui, a minha opinião é que é um equipamento super adequado, tem suas limitações também, como a gente falou, e pode ser utilizado. Se vier a trazer informação, né, a mais para a estrutura e trazer segurança, temos que utilizar. É o foco, né? Para quê? Sim. Né? Qual o objetivo? Aí sim, se justifica. Exatamente. Né? Se justificar, vamos utilizar. Agora, se não justificar, não tem porquê. E aí temos uma última pergunta do Diogo, né? Sobre ser abordada a tipologia da instrumentação geotécnica de monitoramento de barragens voltado para atendimento às normas do PNSB, NM. Sem dúvida. É um dos objetivos, né? É um dos objetivos, né? A gente trazer isso de uma forma bem clara, bem simples, para não ficar muito na teoria também, que eu acho que é importante, né? A gente colocar um pouco de prática, trazer um pouco do campo para dentro da aula, para o pessoal ver exemplos práticos. A norma pede isso. Como que a gente consegue atender? Com isso, exatamente. E quais as maneiras que a gente pode atender de uma forma ainda melhor, para mostrar claramente qual que é a segurança que a gente vai adicionar à estrutura. Isso. Acho que a gente vai falar das situações operacionais, né, que a gente consegue implantar hoje. A gente consegue hoje, com tecnologia, né, monitorar todas as estruturas. Mas é viável economicamente? As empresas menores, né, a gente não pode esquecer dela. Né? Nem toda empresa hoje tem a capacidade de comprar um radar, que muitas vezes não precisa, de comprar determinadas instrumentações. Uma estação total robotizada, por exemplo, que chega aí a casa de R$800 mil, né? Isso. Você colocar uma estrutura dessa para todas a necessidade, né, para todas as estruturas, talvez não tenha necessidade, entendeu? Vai depender do comportamento da estrutura. Exatamente. Então, isso que a gente vai conversar ao longo do curso. Né? Agradecer, né, a presença de todos, né, quem assistiu a gente aqui até agora. Agradecer ao professor João, ao professor Gisele, aos demais professores. Tá? O Gustavo vai dar uma palavrinha final agora. Essa foi a primeira vez que a gente fez um bate-papo na mesa. Então, teremos mais novidades, vamos, né, fazer mais alguns encontros assim, de maneira descontraída, com um suco, um lanche, a gente vai bater um papo. Uma mesa redonda. Uma mesa redonda. Boa. Trazer mais gente para a discussão. Então, obrigado, gente. Uma boa tarde.